Olá, tudo bem? O meu nome é Aline, eu tenho 32 anos. Eu sou aluna da Faculdade Anísio Teixeira, estou no 7º semestre do curso de Pedagogia. E hoje eu trouxe um pouquinho de alguns momentos importantes da minha vida na construção do meu corpo, envolvendo alguns aspectos, né? E entre eles o emocional, a mente, o físico e o social. Eu poderia passar hoje o dia inteiro mostrando para vocês todas as minhas imagens que eu guardo com muito carinho sobre as fases do meu corpo, sobre os processos que eu enfrentei, tanto na mente quanto no físico. Mas eu separei com muito carinho algumas das lembranças que eu acho de extremamente importância eu estar colocando nesse vídeo para você junto comigo poder acompanhar e eu de alguma forma poder relembrar todas essas fases que eu passei. Minha infância. Ai, que momento gostoso de relembrar. Relembrar as brincadeiras da década de 90, onde as brincadeiras eram na rua mesmo. Foi nessa fase que começa a minha construção do meu corpo, sobre olhares, afetividade, me conhecer, conhecer o outro. A gente brincava era na rua de amarelinha, pega-pega, esconde-esconde, bicicleta, baleado. A minha brincadeira preferida era andar de patins. Eu caía, levantava, chorava, dava muita risada. Mas confesso, tenho muita saudade. Adolescência. Algo que me faz lembrar bastante da minha adolescência são os meus diários, né? Eu tinha esse comportamento daquelas adolescentes bem da época de 2000 e eu mantinha, assim, sabe, a minha rotina toda escrita. Então, essa aqui é uma lembrança muito importante para mim, que foi na época que até uns 18, 19 anos eu mantinha esse comportamento, né? Então, aqui são algumas imagens, né? Algumas lembranças, algumas fotos a respeito do meu corpo. Eu sempre fui muito magrinha, né? Aqui é uma das fotos que eu acho que foi... Eu tinha na faixa de uns 17 anos. Eu era muito magra, então eu acabei me rotulando por apelidos que as pessoas me davam nessa época, né? Então, essa foi uma fase bem difícil que eu passei. Por mais que eu tinha 17 anos, né? Eu tinha a mente ainda um pouco infantil, né? Pelas questões até culturais que a minha família preservava. Aqui eu comecei a ganhar um pouquinho mais de peso, mas mesmo assim eu era muito magrinha. Aí eu comecei a dançar, né, em um grupo da igreja. Foi onde eu me identifiquei bastante com a dança e foi um momento bem importante para mim. Essa foto aqui eu separei porque foi uma foto que me marcou bastante na época que eu morei na casa da minha tia e eu sempre fui considerada gordinha, né? As primas e eu sempre era gordinha, então eu era sempre excluída de tudo. Foi a partir desse momento que eu comecei a minha compulsão, né, alimentar. Eu comecei a desenvolver uma certa depressão infantil pelas cobranças que eu tinha das pessoas, né, ao meu redor. Essa foto aqui me lembra bastante, né, de uma nova fase da minha vida. Foi o momento que eu comecei a morar sozinha, então eu já tinha uma certa vaidade em relação ao corpo. Eu sempre quis emagrecer, eu sempre quis ter aquele perfil mulherão, mulher do samba, então eu comecei a minha loucura, né, a respeito do corpo nessa fase.
Começa então minha busca desenfreada para manter um corpo exigido pela sociedade. Recorri vários recursos. Logo me matriculei em uma academia. Foi uma das primeiras modalidades que eu escolhi, foi a musculação. Ao ir à academia, eu sempre fazia questão de publicar as minhas fotos nas redes sociais. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a me elogiar, vendo as modificações que meu corpo tinha feito. Eu sempre queria mais. Fiz questão de trocar de umas 10 academias nesse tempo. Meu corpo foi ganhando formas, eu fui emagrecendo, ganhando massa magra, perdendo gordura. Fiz sempre questão de registrar esses momentos. E eu queria sempre mais. Eu comecei a correr no Parque da Lagoa, próximo à minha casa. E me matriculei no Muay Thai e no boxe. Foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer. Aos poucos, fui observando as mudanças rápidas que meu corpo tinha feito. Entrei em uma nova academia, agora especializada no Muay Thai. Fui começando a colocar fotos de anos diferentes para ver a evolução do meu corpo. A dança. Depois de começar a publicar as minhas fotos nas redes sociais, eu comecei a chamar a atenção pelas mudanças que meu corpo tinha feito e logo fui observada por muitos empresários de bandas. Foi logo que eu entrei no mundo da dança. Comecei a dançar com diversas bandas, normalmente bandas de forró, arrochadeira e funk. Foi nessa época que eu comecei a viajar, conhecer gente nova, comecei a me envolver com as pessoas e começar a me apaixonar pelas estradas e pelo palco. Então chegou a fase do casamento. Foi nessa época, na época que eu comecei a dançar, que eu conheci uma pessoa. E como todo bom início de namoro, a gente conhece, se apaixona. E logo aí quando a gente se dá conta, a gente já está sentado em um barzinho, em um restaurante, fazendo o pedido de diversas guloseimas. E quando a gente não sai, normalmente a gente pede fast food em casa. E aí já sabe, né? Comecei a ver meu peso aumentando. Rapidamente engordei 10, 12, 14 quilos. Após o final do meu relacionamento de 3 anos, eu comecei a buscar uma causa que levou à minha separação. Comecei a culpar o aumento do meu peso. Daí eu comecei a recorrer a remédios, inúmeros remédios. Poderia citar mais de 20 aqui, que eu coloquei dentro do meu corpo para uma melhora do meu peso. Mas não foi uma estratégia muito legal. Recorri logo a dietas malucas. Primeira dieta da fruta, dieta da lua, a dieta do leite, a dieta só do ovo. Poderia enumerar várias dietas que eu fiz aqui, mas infelizmente nenhuma eu tive sucesso. Só tinha aquele efeito sanfona. Emagrecia, engordava. Então, infelizmente, eu desenvolvi uma depressão. Contando assim, ninguém acredita. Mas foi um dos momentos mais tristes da minha vida, onde eu me sentia sozinha, onde eu me sentia a pior mulher do mundo, por ter aumentado tanto de peso. Eu culpava o fim do meu relacionamento pelo meu corpo. Infelizmente, eu comecei a tomar remédios controlados. Foi um dos momentos bem tristes. Devido à depressão que eu adquiri, veio com ela muitos problemas de saúde. Comecei a ter síndrome do pânico, problemas respiratórios.
E quem diria, gravidez. E com o passar do tempo, eu fui me recuperando da depressão e voltei com meu namorado do relacionamento que eu tinha terminado. Engravidei e fui vendo a modificação que meu corpo fez. Eu acabei engordando muito mais do que eu estava, mas fiquei muito feliz com todas as transformações que meu corpo mostrou, pois foi um dos momentos mais felizes da minha vida, ver um serzinho se desenvolvendo dentro de mim. E mesmo com a tristeza que eu ainda carregava, eu pude agradecer a Deus todos os dias por ter o privilégio de ser mãe. O nascimento do meu filho, Brian, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Foi o momento que eu vi o quanto eu era feliz sem saber. Foi o momento que eu olhei para meu filho e vi o quanto eu era especial em ter gerado um serzinho tão lindo, aquele que se tornou meu companheiro, mesmo eu engordando, mesmo eu tendo meus problemas emocionais, mesmo eu tendo os meus comportamentos diferentes a respeito do meu físico. Aquela criança chegou realmente para me mostrar que felicidade está muito além do seu físico, que antes da gente cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa mente. E assim eu fiz. Me dediquei ao máximo a ele. Fiz todas as festinhas de aniversário, independente da minha aparência. Eu sei que meu filho me amava, mesmo eu gorda, eu magra. Eu sei que o amor verdadeiro que eu tanto busquei, eu encontrei. Mesmo com as noites perdidas, o cansaço, o estresse do dia a dia, a mudança do meu sono, a mudança do meu corpo, todas as minhas tristezas e angústias, todos os meus quilos a mais que eu adquiri, todas as minhas noites de sonos perdida, toda a minha chateação por cuidar do meu filho só, me fez mesmo assim, eu sei, a mama, a amiga, a companhia que eu sempre quis ter. Comecei a usar a mentalidade, comecei a adquirir novos hábitos de alimentação. Quando fiz 30 anos, comecei a me amar mais, comecei a me alimentar melhor, comecei a me amar, a me enxergar da forma que eu realmente sou. E hoje sou muito grata por ter novos hábitos. E em 2020, por ter um novo pensamento. De além de preocupar apenas com a parte física, me preocupar principalmente na minha parte emocional e na minha mente. Cuidar sim da minha saúde, sem deixar a minha essência de lado. Agradeço muito a construção que fiz até aqui sobre o meu corpo.